Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Como é que está você? Espero que esteja tudo bem aí na sua casa, com a sua família, e louvo a Deus pela oportunidade de podermos estar aqui mais uma vez, passarmos mais alguns momentos juntos, aprendendo, meditando, refletindo juntos a palavra de Deus e aquilo que nós podemos contribuir uns com os outros nesse momento de comunhão, né? Eu quero dividir com você a continuação aí dessa trajetória que a gente está fazendo a respeito da Bíblia, de como estudar, de como interpretar, de como ler a palavra de Deus. Na semana passada, os irmãos tiveram aí o privilégio de estar com o nosso irmão Ailton, que me substituiu, aí eu não estava disponível para poder ministrar a nossa devocional na quinta-feira, e agradeço. Obrigado, Ailton, por ter ajudado nesse momento. E vamos retomar então, né? Seguir, na verdade, o caminho. Nós havíamos começado a falar a respeito da nossa experiência devocional com a Bíblia como um caminho, como um veículo para o exercício da nossa espiritualidade, da nossa edificação, da nossa oração. Então, aprendemos juntos aqui na quinta-feira retrasada a orar a palavra, né? Mas não orar a palavra como quem repete mantras, orar a palavra à luz daquilo que ela vai despertar em nós na medida em que nós dedicamos tempo de leitura devocional. E hoje eu falei que nós íamos falar um pouquinho sobre o estudo da Bíblia, né? Modos diferentes de ler a Bíblia. Eu não estou aqui com a apresentação da outra semana, preferi não trazê-la, mas nós estamos vendo métodos de você ler a Bíblia. E o primeiro que a gente viu foi a leitura devocional. E essa leitura devocional, ela é uma experiência de oração e de meditação, onde nós não nos utilizamos de qualquer outra ferramenta de estudo, de análise, senão apenas a oração e a sensibilidade para deixar o Espírito Santo falar conosco através das perguntas que vão sendo geradas em nós à luz do texto, nos motivando a tomar decisões na nossa vida e a orar por elas e a aplicá-las, né? Falamos que a grande ênfase da Bíblia não é você interpretá-la, mas é você aplicá-la e você fazer com que ela efetivamente produza efeitos na sua vida. E hoje vamos falar um pouquinho sobre estudar a Bíblia, né? E eu disse que nós íamos falar mais profundamente sobre um método, que é um método onde a gente consegue estudar a Bíblia de forma coletiva, de forma conjunta, e que é um método que eu reputo ser talvez um dos mais bacanas para a gente fazer, por exemplo, pequenos grupos, fazer trabalhos de evangelização, ler a Bíblia com pessoas que não têm a vivência, talvez, da espiritualidade, que é o método do estudo indutivo. E eu não sei, eu acho que possivelmente a gente não fale dele hoje ainda, não dê tempo de falar. Porque eu quero primeiro, já que a gente vai falar sobre estudar a Bíblia, antes de falar de um método para estudar a Bíblia, eu queria falar sobre a Bíblia em si, né? Você conhecer a Bíblia, saber como ela se compõe, qual é a sua estrutura básica, e naturalmente eu não vou aqui dar aula de teologia e nem vou ficar fazendo aqui uma exposição de exegese hermenêutica dos textos bíblicos, mas vou falar assim um apanhado geral, porque o objetivo também é que você possa ler e estudar a Bíblia sem esta preocupação de que isso seja uma atividade com rigores acadêmicos, enfim, nada disso. Seja algo para a sua edificação, para o seu conhecimento, para fortalecer em você as doutrinas da palavra. E o ponto de partida da nossa conversa de hoje é o texto que está aqui na carta de Paulo a Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no versículo 14 ao versículo 17. E esse texto ele diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação
pela fé em Jesus Cristo, ou em Cristo Jesus. E veja o verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, mais uma vez, a gente está entendendo que aprender as Escrituras, veja o que Paulo está dizendo a Timóteo, ao jovem Timóteo, aprender as Escrituras, ser conhecedor das Escrituras, precisa ser algo que faça com que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O grande problema é que quando as pessoas leem a Bíblia e querem estudar a Bíblia, como se estivesse aprendendo um livro de leis, ou como se ela fosse um livro ditado por um senhor para os seus servos, a tendência é que isso se torne muito mais um desafio de tentar usar a Bíblia para aplicar nos outros do que em si mesmo. E nós vamos, na terça-feira que vem, na nossa reunião de oração, completar a reflexão que começamos na terça passada, onde Tiago, no capítulo 1, fala que todo aquele que ouve a palavra de Deus e não as pratica é semelhante ao homem que vê a sua imagem no espelho e quando vira as costas e segue em frente a sua vida, ele não lembra da imagem que viu. Então, ou seja, a Bíblia, sobretudo, ela é algo para que nós possamos olhar e mirar aquilo que ela nos revela a respeito de Deus, para que isso produza em nós a transformação para que nós sejamos semelhantes à imagem que vemos, a imagem com a qual Deus se revela a nós. E se este exercício não for o objetivo de irmos à Bíblia, nós nos tornaremos o que muita gente se tornou no ambiente religioso evangélico. Pessoas que querem usar a Bíblia como sendo um instrumento de medir, avaliar, julgar e ditar e determinar o comportamento do outro, não entendendo que este exercício é algo que precisa ser aplicado a si. Porque é muito pretensioso, vou usar esta palavra, é muito pretensioso que a gente acredite que nós possamos operar no outro convencimento a respeito do que deve mudar nele, sem que esta obra seja feita nele, através do Espírito Santo de Deus, quando ele mesmo tiver os olhos abertos para a revelação da palavra do Evangelho. Então é muito doido quando a igreja ela deseja ditar o comportamento do mundo, como se aqueles que estão no mundo e que estão espiritualmente incapacitados de compreender os mistérios da revelação da palavra, possam ter o seu comportamento, a sua ética, a sua conduta pautada naquilo que nós entendemos como sendo os princípios revelados por Deus a nós através de sua palavra. E aí nós nos tornamos, na verdade, legalistas. Porque como a gente percebe que as pessoas não são capazes de entender, de crer, de assimilar, de se apropriar desta revelação e de fazer disto o seu princípio, o seu valor e o seu estilo de vida, então o que é se tornar um legalista? É se tornar um povo, como nos tornamos, que deseja então trazer a aplicação da palavra e da Bíblia através das leis. E veja que coisa curiosa, né? E nós achamos isto um absurdo quando nós olhamos para as nações, por exemplo, de orientação islâmica e de governos islâmicos totalitários, cujas leis impedem outras práticas religiosas. Nós nos inquietamos com isso, porque nós achamos que isso é opressivo, que isso é preconceituoso, que isso é perseguição ao Evangelho. E é, por não termos a liberdade de vivermos o estilo de vida cristão
ou a prática da fé cristã num país não cristão, num país islâmico. E então nós vamos para a ONU discursar a respeito da perseguição aos cristãos, do preconceito, da cristofobia, coisas desse tipo. E que, na verdade, não percebemos que este mesmo tipo de fundamentalismo religioso e de legalismo nós estamos enamorando, desejando fazer com que a sociedade deixe de ser laica para ser uma sociedade legislada por aquilo que nós entendemos ser os nossos princípios e valores de fé. Em que somos diferentes? Se nós queremos ascender ao poder para fazer com que as leis do país imponham nossa cultura religiosa, em que somos diferentes dos islâmicos, que acreditam que a nossa prática de fé é ofensiva aos valores islâmicos muçulmanos que eles seguem. E então eles, por lei, nos proíbem de fazê-lo, de pregar nos seus países, e somos perseguidos e mortos. Mas em que somos diferentes disso? A gente não persegue e mata. Ok, mas a gente quer se impor do mesmo jeito. Mas a gente quer fazer com que nossos legisladores sejam gente que represente a nossa crença. Veja, nós não estamos falando de princípios básicos, gerais, éticos, que devem pautar uma sociedade, a sociedade de direito justa, igualitária. Mas nós começamos a falar de padrões que devem se impor, de padrões que devem se sobrepor a outros. Isto é ser legalista. É o nosso legalismo cristão. Quando a Bíblia deixa de ser alguma coisa que Paulo está dizendo a Timóteo: aprenda as Sagradas Escrituras e permanece no que você aprendeu, a fim, verso 17, que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, eu quero começar aqui a partir do verso 16. Veja, toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, entenda duas coisas aqui nesses dois versos. Eu vou falar sobre a questão de toda a Escritura é inspirada. Mas eu quero primeiro pegar o gancho aqui da relação entre toda a Escritura é inspirada para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E aí a gente diz, então eu vou usar as Escrituras para corrigir os outros, para repreender os outros, para fazer com que ela seja o exercício do meu juízo sobre os outros. Quando a Bíblia diz, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Então, a premissa básica é entender que a Bíblia e as Sagradas Escrituras, elas têm o poder de exercer esta obra transformadora no homem de Deus. É isso que eu queria dizer primeiramente. E o homem aqui no sentido mais amplo do gênero humano, tá? Não do gênero masculino, mas do gênero humano. O homem de Deus, ou seja, o ser humano de Deus, o ser humano que se constitui como povo de Deus do ponto de vista de que é aquele que recebeu através de Jesus Cristo a salvação, que recebeu a revelação, a iluminação da graça de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E Paulo continua dizendo que a Timóteo
que ele deve se preocupar em aplicar e permanecer nestas lições. E no capítulo 4 em diante, Paulo fala para Timóteo pregar a palavra em tempo oportuno e não oportuno, corrige, repreende e exorta. Aí você diz, não, pastor, tá vendo? Tá mandando corrigir e exortar os outros. Mas é importante que a gente entenda que o texto diz, com toda longanimidade, com toda a longanimidade. O que é longanimidade? O que é ser longânimo? Eu vou usar uma figura aqui bem próxima da própria fonologia da palavra. É se alongar. É você ter a paciência necessária, a flexibilidade necessária para saber que os processos com que a palavra pode produzir transformação, eles têm o seu próprio tempo. E é claro que o versículo 4 diz, porque haverá dias em que haverá homens que se recusarão a dar ouvidos à verdade e se entregarão às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio, suporta as aflições e fazes o trabalho de um evangelista. Então, sobretudo, é preciso entender que quando nós queremos pregar a palavra, nós precisamos, antes de viver o capítulo 4, que é prega, exorta, repreende, nós precisamos entender que primeiro nós precisamos ser exercitados por esta palavra. Nós precisamos ser moldados por esta palavra. Eu conversei com uma pessoa dia desses, atendendo-a num gabinete virtual que eu estava fazendo, e ela não é membro de nossa igreja, mas pediu um horário para que pudéssemos conversar, e ela me falava que ela não está frequentando igrejas, porque ela se decepcionou que na igreja que ela frequentava, o pastor fraudou um documento escolar para conseguir um emprego público, foi descoberto e por aí vai, quase foi preso. E depois descobriu-se que aí a companhia de energia elétrica cortou a luz da igreja porque descobriu que havia um gato de luz na igreja e que depois descobriu-se que haviam relacionamentos conjugais, né, irregulares ali na dinâmica familiar daquele pastor, e ela disse que ficou absolutamente perplexa, frustrada com tudo aquilo, e essa é a questão que nós precisamos entender. Se a palavra de Deus, para ser pregada, para que a gente possa pregar, a gente precisa vivê-la. Então ela precisa ser algo que primeiro faça com que nós sejamos perfeitamente habilitados para toda boa obra. E que esse testemunho seja a autoridade com a qual nós venhamos a pregar. Que esse testemunho seja o testemunho que nos faça ensinar. E mais do que isso, o nosso próprio testemunho, ele é o nosso pretexto de pregar. Porque será a pregação que vai ser ministrada ao outro a partir da referência que o outro vê em nós. Esse é o desafio de nós conhecermos e aplicarmos a palavra, para que nós possamos pregar ao outro. E ainda que tenhamos esta autoridade profética, respaldada pelo nosso próprio comportamento, ainda assim isso não nos dá o direito de sermos soberbos, intransigentes com as pessoas, impacientes, inflexíveis, porque a Bíblia está pedindo que nós sejamos longânimos, longo ânimo, que tenhamos um ânimo que não se altere com tanta facilidade, mas que o nosso ânimo seja capaz de se alongar, ou seja, sermos pacientes caso o outro não compreenda. E por que é possível que ele não compreenda? Porque haverá dias, diz o texto,
em que não suportarão a sã doutrina, diz Paulo aqui a Timóteo no capítulo 4. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. E quando isso acontece, a gente não tem que bater na mesa, gritar, se impor, a gente precisa entender, como dizia John Stott, que é o processo natural de uma casa se tornar escura depois que o sol se põe. Tanto quanto é natural que a carne apodreça se deixada ao léu. Não é de se espantar que a escuridão vire escuridão e que o alimento se deteriore. O que John Stott recomenda é que nesses momentos a igreja deve se perguntar: onde está a luz e onde está o sal? Porque se nós somos sal da terra e luz do mundo, nós podemos impedir que as coisas que naturalmente apodreçam na velocidade com que apodreceria sem a presença do povo de Deus na terra. E nós deveríamos impedir que as trevas, que naturalmente vêm após o sol se pôr, elas se instalem plenamente, porque enquanto houver a luz do povo de Deus no mundo, não haverá plena escuridão, ainda que não haverá plena luz. Por que não haverá plena luz? Porque o mundo jaz em trevas e nós o iluminamos, mas não ao ponto de que todos estejam na luz, mas ao ponto de que nem todos estejam em absoluta e plena escuridão. Esse é o nosso desafio. Então deixa eu voltar aqui para o versículo que nos interessa hoje, que é basicamente o versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então deixa eu pegar essa palavra, toda a Escritura é inspirada. Nós precisamos entender, primeiramente, que o apóstolo Paulo, ao se referir a Timóteo com esta orientação, nós estamos falando de textos conhecidos como Escritura, que até este momento são os textos do Velho Testamento. E eu já vou falar um pouquinho dessa divisão da Bíblia, Velho e Novo Testamento. Os textos do Velho Testamento. Nós teremos o Novo Testamento totalmente formado e legitimado como palavra de Deus a partir do momento que os evangelhos, as cartas paulinas e as demais epístolas, tanto quanto o livro de Atos e o livro de Apocalipse, eles vão sendo cada vez mais consolidados na experiência de fé das comunidades cristãs. E na medida em que vai se percebendo a coerência interna desses textos, a coerência externa desses textos, ou seja, a coerência que eles têm com os demais textos, com as demais cartas, a coerência que eles têm com o Antigo Testamento e as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, e o modo como eles foram legitimados nas comunidades cristãs, sendo respaldados por terem chegado àquelas comunidades com a chancela dos apóstolos, porque esta é uma marca da igreja primitiva, permaneceram na doutrina dos apóstolos. Então, esses textos eles eram rastreados até que se entendesse a autoridade apostólica que os referendava. E tendo sido referendados pelos apóstolos e tendo sido absorvidos pelas comunidades cristãs, onde eles eram lidos, os textos que foram sendo então encontrados nesta conformidade, nessa coerência
em relação à sua mensagem, e que era aquilo que pautava a experiência de fé da igreja, como evangelho, como revelação da mensagem de Jesus Cristo, ou seja, dos ensinamentos de Jesus Cristo, do modo como Jesus ele transmite a palavra, ou seja, as escrituras do Antigo Testamento, e nele elas se tornam plenas, elas se cumprem perfeitamente. Os textos do Novo Testamento, então, vão ser reconhecidos depois pela igreja cristã como sendo legítimos, inspirados e como palavra de Deus, não como algo que se decide em concílios para ser imposto a uma comunidade, mas o caminho é exatamente o contrário. É leviano dizerem que a igreja ela escolheu os livros para impô-los como sendo o Novo Testamento e os únicos livros. Não, pelo contrário. O critério, na verdade, é o oposto. Era aquilo que tinha comum aceitação, propagação, legitimação e chancela apostólica e que estava consolidado na vida da igreja. Isto foi reconhecido pela igreja como sendo a palavra de Deus que compõe os 27 livros do Novo Testamento. E, naturalmente, livros soltos, escritos avulsos, que surgiam aqui e ali, mas que não estavam legitimados pelos apóstolos e que não haviam sido recebidos e ensinados comumente nas comunidades cristãs dos primeiros séculos, eles não eram considerados, não por um tipo de preconceito ou por um filtro ideológico, intencional, político, pretensioso, manipulação, não, mas pelo simples fato de que seria uma violência à comunidade de fé considerar textos que não haviam sido legitimados pela experiência comunitária, chancelados pelos pais apostólicos, por aqueles que compunham, eu vou usar uma linguagem aqui muito romana nesse sentido, que compunham a sucessão apostólica, ou seja, aqueles que tiveram contato direto com os apóstolos, foram por eles, então, discipulados, e discipularam aqueles de modo que aqueles que chancelavam esses livros estavam em conexão direta com os apóstolos de Jesus Cristo. E então, eu estou sendo aqui simplista, naturalmente, nesse processo de escolha dos textos, né? Mas eu quero ser bem claro para que as pessoas, a mais comum, ou possa compreender o que eu estou dizendo. Então, o critério para que a igreja, num determinado momento, né, já lá por volta do século IV, V, vai então estabelecer o cânon do Novo Testamento, o critério básico é que esses textos tenham uma coerência interna, esses textos estejam legitimados pela herança apostólica e que tenham sido respaldados pelo uso comum nas comunidades cristãs dos primeiros séculos. E tendo sido ensinados, referendados pelos escritos dos pais apostólicos. E quando eu digo os pais apostólicos, eu digo os nomes, aqueles que a gente conhece, mais relevantes ali dos primeiros séculos, Justino, Tertuliano e tantos outros, por aí vai. Agostinho de Hipona, já no século IV, e muitos outros. Então, esses textos vão ser identificados nele pelo modo com que eles conduzem a fé cristã, palavra de Deus inspirada. E encerrados neles este tempo que nós chamamos de inspiração. Por que encerrados neles? Porque foram os apóstolos que Jesus ungiu, consagrou para serem eles os guardiões da transmissão e da comunicação desta mensagem. Eu volto ao texto de Atos capítulo 2, versículo 42 e diante, cuja uma das marcas da igreja é: e permaneceram na doutrina dos apóstolos. E Paulo vai ser levantado como um apóstolo derradeiro para trazer esta mensagem, ou seja, para
trazer a mensagem que os apóstolos, os 12, né? Judas foi substituído após a sua traição e o seu suicídio. Os 12 haviam comunicado à comunidade de fé judaica. Paulo então é levantado para ser um instrumento de desdobrar esta palavra para as comunidades de fé gentílicas, ou seja, aqueles que não eram do povo judeu, que eram o que nós chamamos de pagãos, né? Quando pessoas são de fora da fé. Então, os gentios, era assim que eles eram chamados, os não-judeus, os que não praticavam a fé judaica eram gentios. Assim, Paulo foi levantado como apóstolo dos gentios. E nós temos, então, a composição destes 27 livros que compõem o Novo Testamento. Eu comecei pelo Novo, depois eu vou lá pelo Velho. E este Novo Testamento, então, ele é composto por livros que não foram escritos na ordem que ele está na sua Bíblia, tá bom? Então, na sua Bíblia você tem Mateus, Marcos, Lucas, João, aí você tem Atos dos Apóstolos, você tem Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, as epístolas a Timóteo, a Tito, Hebreus, Tiago, e as epístolas de João, as epístolas de Pedro, a epístola de Judas, Apocalipse. Então, esta sequência de livros que você tem no Antigo Testamento, nesta ordem aqui que eu citei, se eu troquei algum, me perdoe, mas esses 27 livros não foram escritos nesta sequência, não são relatos cronológicos, tá bom? Eles são escritos em tempos diferentes. Aliás, se eu pudesse dar aqui uma palhinha para você, as cartas de Paulo aos Tessalonicenses, 1 e 2 Tessalonicenses, possivelmente sejam os textos mais derradeiros da Bíblia, ao lado do texto da carta aos Coríntios, a 1 Coríntios, né? Ali na década de 50, anos 51 e 52, possivelmente a carta aos Tessalonicenses. Tem muitas variações, tá, nessas datas, não dá para ter uma data precisa. Eu gosto muito mais dos textos que dizem do ano tal até o ano tal, possivelmente nesse intervalo surgiram determinados textos, mas para que a gente seja mais didático, mais objetivo, eu vou falar datas exatas aqui, mas elas não são absolutas, tá bom? E há controvérsias em todas elas. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 51 e 52 depois de Cristo, depois as epístolas de Coríntios, 56 e 57, a primeira e a segunda epístola, depois as epístolas de... Olha, vou abrir um parênteses aqui que eu falei de 1 e 2 Coríntios. Só para você ter uma ideia, a Bíblia cita e faz referência a uma terceira carta de Paulo aos Coríntios. E esta carta não está no cânon. Por que se Paulo escreveu a primeira carta e a segunda carta e elas fazem parte do Novo Testamento como palavra de Deus, por que a terceira carta não se encontra também nesse contexto? Ela não se encontra por quê? Porque ela não tinha a mesma validação, a mesma amplitude e o reconhecimento mútuo nas comunidades de fé em relação às demais. E esse texto, na verdade, se perdeu, nós não temos conhecimento dele, não temos exemplares desse texto, nem entre os textos apócrifos, se eu não me engano. Então, irmãos, isso significa que não basta aparecer um texto escrito, olha aqui, ó, terceira carta de Paulo, achamos aqui no... por que isso aqui não está na Bíblia? Porque é uma epístola de Paulo. Como tem muita gente querendo apresentar epístolas apócrifas ou textos não canônicos e questionar por que eles foram banidos, eles não foram banidos. Eles jamais foram encontrados tendo sido difundidos, absorvidos, lidos e recebidos nas comunidades cristãs e tendo sido ensinados e citados pelos pais apostólicos, pelos pastores que lideraram as igrejas ao longo do primeiro século. Então ele não pode aparecer agora dentro de uma garrafa, dentro de um jarro em Qumran e alguém dizer assim, esse texto tinha que estar na Bíblia também. Não, porque ele jamais fez parte da construção da fé das primeiras comunidades cristãs. Não constituiu a base do ensino bíblico, ou melhor, do ensino cristão, que foi comunicado pelos apóstolos, pelos bispos, pelos presbíteros que pastorearam a igreja cristã dos primeiros séculos.
Então não adianta aparecer um pergaminho hoje perdido de 1 Coríntios e alguém querer introduzi-lo nas Sagradas Escrituras, porque eles não têm a legitimidade dado pela própria comunidade de fé. Então entende que isso não é uma decisão do gabinete, não é uma decisão da reunião de bispos e concílios, seja em qual for o concílio, Niceia, Constantinopla, Éfeso, seja lá quando, Calcedônia. Não, significa apenas que ele jamais fez parte dos textos que trouxeram as bases e os fundamentos da fé cristã. Então nós temos a primeira e a segunda carta de Coríntios, e não a terceira, ainda que ela tenha referências na própria Bíblia que ela tenha existido. Nós temos Gálatas, por exemplo, tendo sido escrito por volta do ano 57, Romanos depois, no ano 58, e depois, aí olha só, então a gente já tem aqui, durante a década de 50, de 51 até 58, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartas paulinas escritas. 8 cartas paulinas escritas. E só agora, na virada da década de 50 para a década de 60, lá do primeiro século, tá, gente? Eu não estou falando de 1960, não. Estou falando do ano 59, do ano 60, do primeiro século da era cristã, tá bom? Porque eu falo aqui década de 60, talvez o irmão já esteja pensando aí que a Bíblia surgiu junto com Elvis, com os Beatles, tá? Calma aí. Então eu estou falando da década de 60 do primeiro século da era cristã, há 2000 anos atrás. Então, na virada da década de 50 para a década de 60, de 59 para 60, é que vai surgir aquilo que é considerado o primeiro evangelho, o livro de Marcos. Ah, mas é Mateus o primeiro? Não, Mateus é o primeiro na ordem cronológica aqui. Na ordem que foi organizado o Novo Testamento. Mas, do ponto de vista cronológico, o primeiro evangelho teria sido o evangelho de Marcos. Depois, carta de Paulo aos Efésios, no ano 61. A epístola de Tiago, que está lá no finalzinho do Novo Testamento, ela é anterior aos outros 3 evangelhos, Mateus, Lucas e João, do ano 61. Filipenses em 62, Colossenses em 62, Filemão em 62. Aí o evangelho de Lucas aparece mais ou menos ali no ano de 63. O livro de Hebreus também no mesmo período. Atos dos Apóstolos ali, bem pertinho de Lucas, até porque é o mesmo autor. O evangelista Lucas é o mesmo que escreve Atos dos Apóstolos. 1 Timóteo, 1 Pedro, Tito, isso 64, tudo em 64. Depois a gente tem Mateus, aí o evangelho de Mateus vai surgir em 65. 15 anos, 14 anos depois da primeira carta de Paulo ter sido escrita, vai surgir o evangelho de Mateus. 2 Pedro, em 64 para 65. 2 Timóteo, em 67. Judas, já na década de 70. O evangelho de João, ali por volta de 85, é o mais tardio dos evangelhos, já volta de 85 depois de Cristo. Nesse período aqui, muitos dos apóstolos já estavam morrendo, sendo martirizados e por aí vai. E aí 1ª, 2ª João, 3ª João e Apocalipse na década de 90, assim, na última década do primeiro século, né? E nesse momento o João é o único velhinho vivo daquela galera toda, porque todo mundo foi sendo perseguido e martirizado, e João foi o único que não teve uma morte impingida pelo martírio, mas sofreu a perseguição, foi exilado na ilha de Patmos, e possivelmente depois volta e passa o final dos seus dias ali na igreja de Éfeso, onde ele se torna o pastor que pregava o amor naquela comunidade, que a sua carta denuncia, a carta de Jesus à igreja de Éfeso denuncia exatamente eles terem abandonado o primeiro amor. E João sabia bem a respeito de quem estava escrevendo, porque foi ele que pregou aquela comunidade, diz a tradição cristã, que já velhinho, já quase sem poder se mover ou falar, a palavra lhe era dada a todo culto, para que ele dissesse apenas uma frase, e ele saudava a igreja com apenas uma frase: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Então, essa é a cronologia do Novo Testamento, que vai lá da década de 50. Então, presta atenção, Jesus morreu
aos 30 anos de idade, vamos colocar aí no ano 30, para a gente não ficar fazendo continha de mais 4 menos 4, que é uma historinha estranha lá do começo. Mas Jesus, digamos que ele morreu aqui no ano 30, com 30 anos, no ano 33, com 33 anos de idade. Com 33 anos de idade, Jesus morre. Ele ressuscita, passa 40 dias ainda com os discípulos, e ele depois é assunto aos céus. A partir daí, logo depois o Espírito Santo, 10 dias depois de Jesus subir ao céu, o Espírito Santo desce sobre os apóstolos ali no dia de Pentecostes, em Jerusalém, e começa a era da igreja, vamos dizer assim, a igreja é inaugurada no Pentecostes. Então a gente está falando do ano 33. Então do ano 33 até o ano 51 não havia ainda nenhum dos livros do Novo Testamento escritos. Acredita-se que haviam textos que eram registrados de pessoas que foram registrando sermões de Jesus, milagres de Jesus, e alguns outros eventos da história da caminhada de Jesus. E que esses textos, inclusive, para muitos estudiosos, se tornaram uma base de relatos que foram usadas pelo evangelista Marcos, por exemplo, que é o primeiro evangelho a ser escrito. E lembra que Marcos não era discípulo de Jesus, não entre os 12, né? Mas acredita-se que estava lá. Tem gente que sugere que quando ele sutilmente conta a história de um homem que estava ali no Getsemane no dia que Jesus foi preso, e que saiu correndo, e que seguraram, e ele estava enrolado num lençol, e que ele saiu correndo nu, que essa tenha sido uma assinatura de Marcos ao seu evangelho. Ou seja, por que contar a história desse cara que estava ali enrolado no lençol e que foge pelado porque tentaram prendê-lo com Jesus e ele larga o lençol e sai correndo nu? Este relato, acreditam alguns estudiosos, que é uma assinatura aí subliminar de Marcos se colocando no cenário do seu evangelho. Mas a crença comum entre os estudiosos, os estudos mais recentes do evangelho, é que Marcos seja o primeiro evangelho que ele usou dessas fontes, né? Fonte, usam até a palavra alemão para fonte, que é Quelle, e então a gente em português acaba dizendo a fonte que, né? É um compilado de escritos a respeito de Jesus, seus milagres, seus ensinos, que serve de base ao primeiro evangelho, e que depois o evangelho de Marcos ele vai ser o ponto de partida para o evangelho de Lucas e o evangelho de Mateus, que se reportam às mesmas tradições e às mesmas bases do evangelho de Marcos. Talvez a estas fontes, melhor dizendo, de textos que não eram um livro, mas eram compilados de milagres, de sermões, de ensino, de frases de Jesus, e que são então organizadas pelos apóstolos nos seus relatos, que vão se tornar os evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas. Por que sinóticos? Porque são os 3 evangelhos que enxergam a história de Jesus a partir da mesma ótica, ou seja, como se eles tivessem a mesma fonte ali. E nós teremos o evangelho de João, o 4º evangelho, que parte de uma objetiva diferente. Tanto que João parece que em alguns momentos ele até retifica, não ratifica, mas retifica, ou seja, é como se ele de alguma forma estivesse trazendo um pouco mais de clareza a alguns eventos dos evangelhos sinóticos, né? Até algumas cronologias, por exemplo. E talvez a mais evidente delas seja em relação à crucificação de Jesus, que segundo o relato do Evangelho de João, ela acontece na quinta-feira e não na sexta-feira. E os outros 3 evangelhos, a sua cronologia data a crucificação da sexta-feira. E no Evangelho de João, induz-se o entendimento de que este acontecimento é na quinta-feira. Eu vou falar um pouquinho sobre essas diferenças que há nos relatos, né? Há um evangelho que fala de um cego de Jericó, o outro fala de 2 cegos de Jericó, um evangelho fala do sermão da montanha, o outro evangelho fala de um sermão na planície.
pregado de dentro de um barco na beira da praia e é o mesmo sermão, ou seja, ele era no monte ou ele era na praia. Estas diferenças objetivas de ponto de vista da narrativa, isso configura contradições à Bíblia, isso configura equívocos, erros na Bíblia, né? Então eu vou falar também sobre isso. Mas João, então, ele é um evangelho que não é sinótico, porque ele não conta a história com a mesma ênfase, com a mesma objetiva de lente de uma câmera, né? Com a mesma objetiva, com o mesmo olhar dos sinóticos, daqueles que têm a mesma ótica, que são Mateus, Marcos e Lucas. Então assim se compõem os textos do Evangelho. Mas entenda que do ano 33 até o ano 51 não havia nenhum texto bíblico ainda escrito. Como a mensagem foi pregada ao longo destes anos todos? Então a gente tem pelo menos aí 18 anos onde nós não temos nenhum escrito que nós poderíamos chamar de Novo Testamento. Como esta mensagem é transmitida? Ela é transmitida na oralidade. Ela é pregada, ela é vivida. Os crentes se reuniam para ler o Antigo Testamento e interpretá-lo à luz da vida de Jesus. Opa, então agora a gente vai entender como é que a gente tem que ler o Velho Testamento. Você vai estudar o Velho Testamento, então você precisa entender qual era a Bíblia que era usada neste tempo aqui. Olha só, que coisa interessante, né? Onde Paulo está falando a Timóteo na sua segunda carta, já é um momento tardio, neste momento aqui já existem evangelhos escritos, mas entenda, gente, que não havia cópias sobrando de textos evangélicos para serem lidos em toda igreja, em todo canto, né? Não tinha imprensa, não tinha gráfica. Vamos lembrar que a capacidade de produzir livros de forma gráfica e impressa por tipos numéricos foi inventado por Gutenberg, tá bom? Já no século XVI, e que foi, na verdade, o grande impulsionador da reforma protestante, quando a gente pôde começar a produzir livros impressos e não copiados à mão. Então a gente não tem aqui na comunidade cristã fartura de material para escrita e nem muito menos fartura de copistas para ficar produzindo cópias e cópias desses livros, até porque nenhum desses livros nasceu com esta pretensão, olha, toma, isso aqui é a palavra de Deus. Não, foram escritos dos apóstolos para que nas comunidades onde eles não pudessem estar, isso pudesse ser um texto base de referência dos ensinamentos de Jesus. Então, quando Paulo diz toda a escritura é inspirada por Deus, basicamente, pode ter certeza, ele está se referindo aos textos do Velho Testamento. E como a igreja leu esse texto durante todo esse tempo onde não havia aquilo que nós chamamos de Novo Testamento? A igreja leu esses textos interpretando à luz da vida de Jesus. E lembre-se aquilo que o evangelista João diz: a palavra se fez carne. Então, o Velho Testamento era uma sombra daquilo que viria plenamente. Jesus é a palavra. A Escritura, sobretudo, não é um papiro. A Escritura é Jesus Cristo. Ele é o Verbo encarnado. Ele é a palavra. Ele transcende as páginas desse livro. Ele é muito maior do que este livro. Este livro é aquilo que nós conseguimos captar e apropriar da revelação de Deus. Jesus é a palavra viva. E é por isso que não há como você ler a Bíblia sem que Cristo esteja presente, vivo em você. Porque senão você estará lendo apenas um livro comum. Jesus é a palavra viva. Ele é a palavra encarnada. Então Paulo está dizendo, boto aqui o texto, toda a escritura é inspirada. O que significa que toda a escritura é inspirada? Então vamos agora para o Velho Testamento. Nós temos aqui os 33 os 39 livros do Velho Testamento, somados aos 27 do Novo Testamento. Como esses textos são formados, como eles se compõem.
Aqui tem uma grande polêmica que está entre aquilo que é ensinado pela tradição da fé e aquilo que nasce a partir das pesquisas científicas mais recentes, do século XVIII para cá, em relação às ciências da interpretação, às ciências e análise críticas dos textos bíblicos, a hermenêutica e a exegese aplicadas à leitura da Bíblia e aos textos sagrados. Eu não vou ter nenhum tipo de vamos dizer assim, de tentativa de ficar aqui mantendo tabus, tá? Eu quero ter a liberdade de falar para você as correntes que nós temos. E eu quero dizer a você que, na verdade, elas não fazem a menor diferença no que diz respeito ao que Paulo está afirmando aqui, que a Escritura é inspirada por Deus. Então, essa inspiração precisa ser compreendida. Eu disse aqui na nossa primeira aula que inspiração e iluminação são coisas diferentes e que a inspiração ela cessou. A inspiração cessou. Não há mais nenhum texto, nenhuma palavra, nenhum ensino, nenhuma profecia, nenhuma visão, nenhuma revelação que possa nos trazer algo novo da revelação de Deus. Jesus Cristo é a revelação plena de Deus. O Verbo encarnou para ser a imagem do Deus invisível. E esta imagem foi impressionada nos apóstolos e foram traduzidas nos textos do Novo Testamento. E na medida em que este tempo apostólico encerrou, e tem gente querendo reinaugurá-lo a partir das suas próprias vontades, né? Forçando barra aí de falar de uma determinada unção apostólica, isso é balela, isso é pura pretensão vaidosa do homem, que me perdoem, viu, se você faz parte de uma igreja que se apresenta como sendo uma igreja apostólica, que tem um apóstolo como autoridade espiritual sobre a sua vida, mas eu quero dizer que o tempo apostólico ele encerrou, não existem mais apóstolos. A palavra apóstolo pode ser usada, porque apóstolo pode ser aquele que superintende, por exemplo, a organização de um grupo de igreja, envia, que planta a igreja. Então a função, o ministério apostólico neste sentido pode ser usado tranquilamente. O próprio Paulo, ele faz esta citação a alguns personagens lá do Novo Testamento, onde ele fala de pessoas que eram notáveis entre os apóstolos e que ele não está falando do título apostólico como o apóstolo que ele era. Ele mesmo se apresenta dizendo que ele é o apóstolo derradeiro. E que de um modo especial Jesus Cristo se revelou a ele. Tá? Porque esse é um critério básico do apostolado. Ter sido testemunha ocular da vida, morte e ressurreição de Jesus. Ter sido nomeado, vocacionado e ungido diretamente pelo Cristo enquanto aqui presente entre nós. E esta revelação especial, Paulo foi o único que recebeu após o tempo apostólico. E ele referenda isso. E o colégio apostólico também o referenda como tal. Então, o tempo apostólico cessou. E havendo cessado o tempo apostólico, cessou também aquilo que nós chamamos de inspiração. Toda a escritura é inspirada. Qual escritura? Aquela que foi revelada aos antigos e aquela que foi revelada em Jesus Cristo. Aqui se encerra a revelação. O livro de Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1, diz: havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais, por intermédio dos profetas, a nós nos falou pelo seu próprio Filho. Então existem dois instrumentos que Deus usou para revelar-se. Um, a palavra que foi revelada no Antigo Testamento, que compõe os textos judaicos daquilo que nós chamamos de Velho Testamento. A Tanakh, eu vou dizer para você o que é a Tanakh. E outra revelação é aquela que se deu através de Jesus Cristo. E aqueles que foram testemunhas destes eventos, traduziram estes eventos, guiados pelo Espírito Santo, nos textos que nós chamamos de Novo Testamento.
Havendo esses homens morrido e o tempo apostólico se encerrado, a inspiração, a revelação cessou. Cessou, não há mais nenhuma nova revelação. Ah, pastor, mas eu já falei sobre isso, né? Não vou me repetir. Mas o senhor não acredita em profecias, em revelações, em relação às coisas correntes da vida? Beleza. Mas no que diz respeito à doutrina da salvação, aos mistérios de Deus, esta revelação cessou no Verbo que encarnou. Então eu quero deixar o texto de Hebreus capítulo 1, versículo 1 como referência para você. Havendo Deus outrora falado aos pais, ou seja, pelos profetas, então a história do Velho Testamento, a nós nos últimos dias nos falou pelo seu próprio Filho. Estes são os dois momentos da revelação. O momento onde esta revelação era parcial, ela não era plena. O apóstolo Paulo diz que, e o livro de Hebreus, né, de autor desconhecido, mas tem muita gente que gosta de dizer que é de Paulo, mas que é de autor desconhecido. O livro de Hebreus vai dizer que as coisas relatadas, os eventos, os ritos do Velho Testamento eram sombras das coisas futuras. E o que são sombras, gente? Sombra é a projeção de algo que não é o fato em si. A sua sombra, ela é uma projeção da sua imagem no chão. E dependendo do ângulo da posição que você estiver em relação à luz e do ângulo com o qual essa luz está incidindo sobre você, a sua sombra pode ser menor, maior. E se for meio-dia, ela vai estar exatamente abaixo dos seus pés. Então, dependendo do ponto de vista, olha só, dependendo do ponto de vista, a sombra pode ter formatos e dimensões que variam, dependendo de quem olha, de como olha, de onde olha e em que tempo olha. Então, esse é um ponto-chave sutil para que você entenda o Velho Testamento. O Velho Testamento é a experiência relatada de pessoas que enxergavam Deus sendo projetado como sombras e simbolizaram em linguagem humana, em ritos humanos, em coisas temporais, em objetos materiais, aquilo através de que eles tentavam traduzir aquele mistério que eles enxergavam apenas as sombras. Então, quando você olhar o Deus do Velho Testamento, você precisa entender que os relatos do Velho Testamento são sombras daquilo que um dia seria revelado perfeitamente. E um dia Deus se revela não por sombras, mas pela sua figura plena, através de Jesus Cristo. Colossenses diz, Paulo diz aos Colossenses, ele é a imagem do Deus invisível. E diz mais ainda, aprove a Deus que toda a plenitude da divindade habitasse corporeamente em Jesus Cristo. E diz mais ainda, que o mistério que esteve oculto. Então veja, o mistério estava oculto. Então quem quer tornar os textos do Velho Testamento afirmações absolutas sobre a imagem de Deus, ou sobre quem Deus é, sem relê-lo à luz da revelação de Jesus Cristo, vai fazer projeções de sombras. E é por isso que muitas vezes Deus vai ganhando formas as mais esquisitas na expressão religiosa de pessoas que querem fazer leituras do Velho Testamento, como se aquele texto pudesse ser tirado dali e trazido na sua literalidade para aplicação nos nossos dias, sem que ele seja iluminado por Jesus Cristo,
para que nós possamos agora não mais enxergar a sombra, mas aquilo que é perfeito, que é Jesus. E é por isso que no Sermão da Montanha, Jesus dirá: não foi dito aos antigos, eu porém vos dito. Olha, veja, eu porém vos digo, eu agora trago a compreensão perfeita daquilo que vocês interpretaram imperfeitamente. Dito isso, e eu já vou terminar, sem que eu tenha tempo de falar dos livros ainda do Velho Testamento, das suas nuances, das suas características, fica para a próxima. Dito isso, eu preciso dizer a você o seguinte, que nós cremos na infalibilidade e na inerrância da Bíblia. O que é isso, pastor? A Bíblia é infalível, ela não falha, ela é perfeita, ela é a palavra de Deus. Nela, a gente não relativiza a revelação. E a Bíblia é inerrante, ela não erra. Ela não se contradiz. Mas há uma diferença em acreditar na infalibilidade e na inerrância da Bíblia e querer aplicar esta infalibilidade e inerrância também usando uma terceira palavra, a literalidade, ou seja, como se a Bíblia fosse não um texto inspirado, mas um texto psicografado. Qual a diferença, pastor? Uma coisa é aquela experiência que... Desculpa, eu vou falar isso com todo respeito, tá bom? Não estou fazendo caricatura aqui, tá? Não é o modo como nós cremos, a nossa experiência de fé, é algo diferente da experiência de fé evangélica, mas eu vou citar como exemplo para que as pessoas entendam. Uma coisa é aquela experiência que a gente via lá no Chico Xavier, né? No médium, que é possuído por um espírito e que passa então a psicografar um texto. E aquele texto está sendo produzido não por ele, mas por aquela entidade que se atribui um nome ou uma personalidade, enfim. E eu disse que eu não vou entrar no mérito do evento em si. Então isso é psicografar. Cada palavra que está ali escrita não passa pela racionalidade ou por qualquer subjetividade do médium, mas passa por uma incorporação. Eu digo e repito, nós não cremos nesta prática de fé, somos contrários a ela, à luz da nossa experiência bíblica, mas eu não estou aqui para fazer um discurso sobre isso. Não me interessa, não é o objetivo da nossa devocional hoje. Mas como eu citei o exemplo, né, preciso afirmar isso para que você não acredite que eu esteja aqui referendando uma prática. Não. Então, a outra coisa é uma inspiração. E lembra, o que lembra a inspiração? Um poeta, por exemplo, que compõe uma música inspirado, né? Lembra do Vinícius e do Jobim, né? Que vem ali a Elô Pinheiro passando e nela se inspiram para escrever uma das mais famosas músicas do mundo, que é a Garota de Ipanema. Veja que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina, que passa num doce balanço, caminho do mar, moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, a coisa mais linda que eu já vi passar. Então, que essa poesia linda tem uma inspiração, uma fonte de inspiração, algo que a motiva. E que o poeta tenta traduzir com as suas palavras a beleza que vê. A Bíblia é inspirada. Paulo não diz que ela é psicografada, que ela é ditada. Paulo diz que ela é inspirada. Então, Deus, o mistério de Deus se revela aos homens e estes homens o interpretam, o experimentam e traduzem no texto a sua experiência. Mas essa inspiração passa pela humanidade
e pelas limitações daquele tempo e daquela cosmovisão, daquele presente momento. Então é impossível que um texto, apenas uma revelação inspirada, ela tenha a assertividade cosmológica, por exemplo, de um universo heliocêntrico e não geocêntrico. O que é isso, pastor? É quando os antigos acreditavam que o Sol girava em torno da Terra. Então, nós estamos pensando o universo como geocêntrico. A Terra, terra, é o centro e o Sol gira. Depois, nós descobrimos, e a ciência prova, que o Sol é o centro do nosso sistema solar e a Terra é que o orbita e leva 365 dias para fazer uma volta completa em torno do Sol. É um ano. Né? Então, o Sol é heliocêntrico. Né? O Sol é o centro do nosso sistema solar e a Terra e os nossos planetas orbitam ao seu redor. Então, quando você vai ter a narrativa do texto de Josué, da batalha, onde Josué ora, para que o tempo pare, para que a batalha seja concluída, nós vamos naturalmente ler o texto bíblico e dizer: Josué orou e o sol parou. Por quê? A cosmovisão do autor, ela está condicionada ao seu tempo. Porque a Bíblia não tem pretensões de ser literal no seu aspecto científico ou histórico. Ela tem a pretensão de ser infalível e inerrante na revelação do mistério salvífico, da obra da salvação. E a Bíblia não serve a outro propósito, senão ao que está aqui no verso 15. Permanece naquilo que aprendeste e foste inteirado, sabendo de quem aprendeste. Olha o que diz o 15. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação. A Bíblia não quer ser um instrumento de nos tornar cientistas, historiadores, sábios para a ciência, sábios para a astronomia, sábios para a arqueologia. A Bíblia quer nos tornar sábios para a salvação. A sua infalibilidade e a sua inerrância é quanto à história da criação, queda, revelação de Deus, redenção, justificação e salvação do homem. É o plano da salvação. Então ela não tem a pretensão de ficar contando uma narrativa científica a respeito das coisas. Então, crer na inerrância e na infalibilidade das Sagradas Escrituras é muito diferente de ser fundamentalista e de ser literalista e de acreditar que esta inerrância, esta infalibilidade está e se revela na literalidade, como se ela tivesse sido psicografada. Não, ela foi inspirada. Preste atenção. A palavra é inspiração. Ela não foi ditada, ela foi inspirada. O Espírito Santo moveu os homens. Aí, é claro que os teólogos dirão, cada palavra foi movida dirigida pelo Espírito Santo, sim, mas o Espírito Santo, ele não violenta os processos humanos. O que diz Paulo a respeito da atuação do Espírito nos profetas? O espírito dos profetas é submisso aos profetas. De modo que o Espírito atua em mim, através de mim e apesar de mim. Eu sou um instrumento de Deus, mas ele não me possui como uma incorporação do exemplo que eu dei. Ele flui de mim, passando pela sensibilidade e pelo meu olhar. E há textos bíblicos que são relatos, que são histórias contadas por alguém e que foram simplesmente transcritas para o texto. E que nós precisamos tirar dela aquilo que é revelação. Porque se for tirar dela a literalidade, ora, então teremos que admitir que o Espírito que aparece a
a Saul é de fato o espírito invocado do profeta Samuel morto? Então há uma sessão espírita nas Sagradas Escrituras? É óbvio que não. Mas naturalmente aquele relato parte da única testemunha daquele evento, porque Saul morreu, e a única testemunha daquele fato foi o moço que estava com ele, que não era um moço israelita, era um moço pagão, de crenças pagãs, de culturas pagãs, e que relata a história à luz daquilo que ele interpretou do fato que viu, e isso passa a ser uma narrativa. Então, a Bíblia, ela passa pela limitação humana ao se revelar. E ela é infalível e inerrante. Porque tudo que ela revela a respeito de Deus é perfeito. Mas cuidado para que você não tente lê-la na sua literalidade. Porque se você for tentar trazer literalidade às Sagradas Escrituras, você aí corre um perigo de fazê-la contradizente. E aí talvez você tenha que virar terraplanista, por exemplo, geocentrista de novo, fazer aquilo que diriam os teólogos neo-ortodoxos, né? Fazer um assassinato da sua própria consciência. E a Bíblia não tem esta pretensão estapafúrdia. Ela é muito mais poderosa, grandiosa, misteriosa, gloriosa, tremenda, ela é a revelação de Deus. E essa é a última coisa que eu falo nos meus últimos minutinhos aqui, eu encerro agora. Irmãos, o que é teologia? O que é teologia? Se você for buscar na etimologia da palavra, na formação da palavra, ela é formada da palavra tel e da palavra logia. Teologia. Tel é Deus e logia é estudo. Biologia é o estudo da vida, geografia é o estudo geológico, geologia é o estudo geológico, é o estudo do gel, do planeta, da terra, do solo, e teologia, o estudo de Deus, né? Então teologia é o estudo de Deus. Errado. Não é. Deus não pode ser objeto de estudo. Deus não pode ser apropriado por qualquer mecanismo de observação científica. A epistemologia científica não se aplica a Deus, ou seja, os critérios da lógica científica. A nossa lógica cartesiana, o nosso pensamento racional, a nossa causalidade, Deus não está submetido a nossa capacidade de observar, a um experimento fenomenológico. Deus não pode ser objeto da ciência. Portanto, teologia não pode ser uma ciência se o significado for o estudo de Deus. Teologia só pode ser uma ciência se nós entendermos que teologia não é um estudo de Deus, mas que teologia é o estudo da revelação. A teologia estuda o modo através do qual nós experimentamos, nós vivenciamos e interpretamos e registramos a nossa experiência de Deus. Então, o objeto da teologia não é Deus, mas aquilo que foi registrado da experiência do povo com Deus, que se torna o Velho Testamento. Entende? E qual é o papel do teólogo? O papel do teólogo não é ter um discurso sobre Deus, é ter um discurso sobre a experiência de Deus. E para que esse discurso seja relevante, o papel do teólogo e da teologia é a atualização da revelação. Então, se você ler o Velho Testamento, sem que esse texto se torne um texto vivo para hoje,
para o agora na sua vida e que ele revele você e leve você a uma experiência de Cristo, da salvação pela fé em Cristo Jesus, como dizia Martim Lutero, você não leu a palavra de Deus. O papel do teólogo é atualizar a revelação, é fazer com que ela seja relevante para a vida do homem de Deus, para que ele seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quem faz teologia simplesmente para estabelecer dogmática, sabe, este é um papel que não deve interessar a você no seu desejo de estudar a Bíblia. O papel de teologia que você deve perseguir ao estudar a Bíblia é a atualização da revelação, é você encontrar na palavra a interpretação que seja relevante para a experiência da sua salvação, da edificação da sua vida e para a fim de que, está aí no texto, o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Quinta-feira que vem, a gente continua desse ponto, falando sobre o Velho Testamento, como ele foi composto, como as tradições foram influenciando o texto. Você vai descobrir que Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, não é o primeiro livro escrito do Velho Testamento, que o livro mais antigo do Velho Testamento, a história mais antiga é a história de Jó, e não o Gênesis. E que as pesquisas mais modernas apontam que a redação dos textos atribuídos a Moisés, eles são um processo do cativeiro babilônico, parte deles, e que a autoridade mosaica do profeta Moisés, ela foi transmitida na oralidade até que se tornasse texto escrito. E eu vou falar sobre as várias possibilidades, tá bom? Não vou ficar aqui querendo colocar você dentro de uma caixinha, não, dizendo é isso aqui, tá bom? Eu vou dizer para você as várias correntes possíveis e não tem nenhuma preocupação de que você possa perder a sua fé, se escandalizar, de coisa nenhuma, porque o mistério de Deus não pode ser negado. Nada, esta palavra, eu repito, ela é infalível. A fé que Jesus Cristo depositou e revelou no seu coração não pode ser roubada. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo quem plantou ela aí. Ninguém te convenceu disso, foi Deus que se revelou a você. E se um dia alguém diz que perdeu a fé porque ouviu alguma coisa que lhe deixou confuso, então desculpa, você jamais conheceu Jesus. Porque ou a gente conhece Jesus, ou a gente não conhece Jesus. A gente tem crise com a igreja, a gente tem crise com o pastor, a gente tem crise com a instituição, a gente tem crise com os ritos, a gente tem crise com um monte de coisa da religião, mas a gente não tem crise de fé. Porque fé é aquilo que nos toca incondicionalmente, diria o teólogo Paul Tillich. Fé é o que te toca incondicionalmente, é dom de Deus. É dom de Deus. E sabe o que eu aprendo com as Sagradas Escrituras? Que os dons e os chamados são irrevogáveis. Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Vamos orar para a gente terminar? Eu estou aqui, deixa eu pegar aqui o outro celular, porque um acabou a bateria, para eu botar aqui na página e eu poder ouvir e ver os seus comentários. Se você quiser colocar alguma coisa, deixar aí alguma pergunta, algo para a gente falar na semana que vem. Hoje já não tenho mais tempo de responder. Tá bom? Deixa eu abrir aqui, já abri aqui. Amém? Oremos. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por ter nos proporcionado esse momento de reflexão, de estudo, de conhecimento dos contextos que formam as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus revelada a nós, e que o Senhor vá nos edificando e nos fortalecendo nela. Abençoe as famílias, cuida daqueles que estão enfermos, daqueles que estão vivendo problemas financeiros, daqueles que estão vivendo crises relacionais. Abençoe a todos, seja com o teu povo, com a tua igreja, seja com este país, com esta nação, no nome de Jesus. Amém. Amém. Tem algum comentário aí que você quer deixar, alguma palavra que você queira compartilhar ao longo no finalzinho agora desse momento? Comentários aqui dos irmãos, estudo maravilhoso, excelente estudo. Obrigado, irmãos. Deus nos abençoe.
Deus abençoe. Palavra do pastor, diz a Carlinha aqui, me faz lembrar a música do Estênio Marcos, havendo Deus outrora falado, e muitas vezes, é a verdade. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Aleluia. Está aí, esclarecedor. Aleluia. Louvado seja Deus. Espero que, de fato, estes encontros nossos estejam edificando e abençoando a sua vida. A gente se vê na próxima terça, na reunião de oração. Antes disso, temos os cultos, domingo, naturalmente. Mas terça a gente conclui o estudo de terça-feira passada, onde nós estamos falando sobre o capítulo 1 da carta de Tiago, epístola de Tiago. E na outra quinta a gente retoma a nossa conversa sobre a formação do Velho Testamento. E eu vou falar das divisões do Velho Testamento, das divisões do Novo Testamento, da composição do texto, da mais ou menos as épocas. Vou tentar fazer uma caminhada cronológica da história do Antigo Testamento, para que a gente vá entendendo a linha histórica principal e onde cada livro da Bíblia se situa ali mais ou menos, e que isso vá abençoando a sua vida. Um abraço, beijo e a paz de Cristo Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito estejam sobre você, a sua casa e a sua família, hoje e sempre. Amém.